Olá, pessoal! Então, vou começar aqui essa gravação do curso Regen Cultura, Cultura de Paz para as Organizações. E aí eu queria contar um pouquinho que esse curso ele foi criado para a empresa A Brasileira Souvenirs, que é uma cliente minha, né, de consultoria, de autogestão, e em que dentro da estrutura organizacional foi criado um círculo chamado Guardiãs da Paz. E aí a gente começou a trabalhar alguns conteúdos, e aí agora elas me pediram para que eu gravasse e a gente fez um acordo de que isso ia ficar disponível, né, de forma gratuita, com essa licença de Creative Commons, né, sempre que for redistribuir, citar a fonte. Então, é esse o pedido que eu faço para quem estiver assistindo, que pode compartilhar, mas, né, sempre mantendo a integridade do material. E para me apresentar um pouquinho brevemente, eu sou Nara Paz, eu trabalho principalmente como consultora e facilitadora em autogestão e design de culturas regenerativas em organizações. Então, bora lá. Qual que é o objetivo desse curso? Primeiro, trazer essa consciência, sensibilizar as pessoas dentro da organização, né? Sejam pessoas que estejam em papéis de liderança, seja a equipe, sejam pessoas que estão no papel, né, de serem guardiãs da paz dentro das organizações. E a intenção é trazer ferramentas que sejam práticas, né? Então, eu vou trazer vários conceitos, mas que também seja algo acionável, né? Que vocês possam aplicar. Então, dividir em alguns módulos. O primeiro módulo é o módulo de cultura de paz, em que a gente vai falar um pouco dessa tensão existente entre o desejo e a realidade. Depois vamos entrar num tema muito quente, que é sobre poder e autoridade. E aí começam algumas ferramentas, né? Então, escuta empática, mediação de conflito, círculos restaurativos. E vou terminar fechando com esse tema da diversidade, né? De que forma que a gente pode trazer mais inclusão, trazer mais uma consciência, uma reflexão, políticas afirmativas para os recortes sociais, raciais, de gênero, né, de orientação sexual, enfim, tudo isso que acaba pautando muitas vezes as tensões mais latentes, né, que não são verbalizadas, mas que existem na estrutura da organização. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro módulo: cultura de paz, desejo versus realidade. Então, quais são os objetivos desse módulo? Primeiro, entender esse conceito de cultura de paz e é, poder ter um instrumento para perceber essa distância entre onde a gente gostaria de estar, né, como cultura organizacional, e onde que a cultura está hoje. Né? Então, dentro dessa perspectiva regenerativa, a gente vai olhar muito para esse sistema como um sistema complexo, né? Não uma coisa linear. Então, vocês vão ver que é uma forma diferente de olhar para a cultura e também para quais as intervenções que a gente pode fazer nessa cultura. Então, a gente vai falar de fazer uma pequena introdução sobre o que é a cultura de paz, como que a gente vai fazer esse mapeamento, né, desse sistema complexo e trazer algumas reflexões. Então, o que é cultura de paz? Cultura de paz a gente pode entender como sendo uma abordagem que promove relações que são baseadas nesse conceito da não violência. Né? Então, a não violência esse termo ele foi cunhado por Gandhi, né? E nesse lugar de algo que sim é uma luta, sim tem uma postura ativa, ativista, mas sem criar novas tensões, novos conflitos. Né? Então, é um lugar que traz uma postura em si pacífica, mas ativa ao mesmo tempo. Também é baseada na cooperação, né? Então, dentro da brasileira, o sistema organizacional é autogerido, né? Então, a gente fez essa implementação da autogestão e eu vou falar bastante sobre autogestão, mas eu não estou enfatizando isso aqui porque muitas vezes é, a cultura de paz ela é independente do sistema, né? Ser autogerido ou não. Então, dá para implantar uma cultura de paz mesmo dentro de um sistema hierárquico. É mais difícil porque você tem essas hierarquias ali presentes que muitas vezes já vão trazer uma opressão. Mas é importante que sejam olhados, né? Qual que é o próximo passo disponível dentro dessa cultura atual? Então, a cooperação pode chegar num lugar de ser realmente papéis distribuídos, como é na autogestão, mas pode ser o mínimo ali dentro da equipe necessário, né? Para que haja uma colaboração, para que haja um trabalho de forma saudável.
E o respeito à diversidade, né? Não tem como, nos dias de hoje, a gente pensar que é possível ter paz se a gente não tem esse olhar para a diversidade, esse olhar que permite que todas as pessoas sejam quem elas são, né? De integralidade, a gente vai falar mais sobre isso em outros módulos. A cultura de paz, ela não tem a ver necessariamente com a ausência de conflitos, né? Então, eu vou falar bastante sobre isso, que o conflito não necessariamente é uma coisa negativa. É importante que ele emerja, mas a forma como a gente lida com esses conflitos, né? A forma como a gente transforma, vai transformando a organização, criando um ambiente em que é seguro ser você, ser quem você é, expressar a sua opinião, né? Trazer as suas tensões. Então, é muito importante entender essa distinção, né? Não é aquela paz pacífica no sentido de que não tem conflito nenhum e né, ninguém discorda. Não, muito pelo contrário. É discordar de forma madura, né? É expressar opiniões divergentes, tendo um espaço adequado para que isso aconteça. Por que, que isso é tão importante? Bom, primeiro de tudo, porque fortalece as relações, né, entre as pessoas, e aí, né, visando essa cooperação, essa colaboração, essa autogestão, é muito importante que as pessoas confiem umas nas outras. Além disso, fortalece a estrutura organizacional e uma cultura que vai, muitas vezes, de encontro com a cultura dominante. Então, muitas vezes a gente vê que na nossa sociedade existem desequilíbrios, existem muitos conflitos, né? A gente está vivendo em um mundo em que né, as pessoas não estão maduras o suficiente para trazer essa nova forma, né, não violenta de se relacionar. Então é muito importante que dentro da organização exista uma cultura fortalecida que muitas vezes vai de encontro com o que existe do lado de fora. E é meio que um nadar contra a corrente, né? A gente fala assim. Além disso, essa promoção ativa de uma cultura de paz vai reduzir as tensões do sistema, né? Vai olhar para ela, vai tratá-las e vai melhorar então essa colaboração. E aí, como a gente tem esse lugar mais ativista, né, de querer criar um mundo em que a gente está construindo algo de diferente e que seja mais regenerativo, a gente ter uma cultura de paz é um pequeno, grande passo para que isso aconteça. Bom, então eu vou trazer aqui uma frase né, de Eduardo Galeano, que é a primeira condição para modificar a realidade consiste em conhecê-lo. Eu acho que adaptaria um pouco isso, porque eu acredito que dentro de sistemas complexos a gente não consegue de fato conhecer, né? Eu acho que é uma visão muito limitada a gente achar que a gente vai conhecer de fato a realidade. Mas a gente pode mapear, a gente pode, né, lembrando que mapa não é território, a gente pode criar um instrumento de observação para melhorar a percepção que eu tenho sobre esse sistema. Né? E que vai ser uma foto, que vai registrar um instante, mas que ela está em constante movimento, porque está viva, né? A cultura está viva, a organização está viva. Então, vai ser uma forma de eu tirar um retrato e que vai me ajudar a criar uma intervenção. Né? Mas lembrando que o sistema complexo é como se ele fosse uma sopa, né? Tem todos os ingredientes ali misturados e não tem como eu isolar um ingrediente ou outro. Né? Eu vou ter que sempre olhar para aquela sopa como uma coisa complexa, formada por muitos elementos, mas que é uma coisa só. Quais que são perguntas norteadoras, perguntas poderosas que podem ser feitas para a gente começar a entender essa dinâmica, né, essa tensão entre o desejo e a realidade. Primeiro, olhar para qual que é esse ideal de paz. Então, pode ser feito, assim, se tem um círculo né, das Guardiãs da Paz, pode ser feito um mapeamento, um levantamento dessa cultura desejada dentro desse próprio círculo. Ou pode ser feito com a organização inteira, com a equipe em questão, né? Fazer um círculo dos sonhos, por exemplo. É uma ferramenta que eu gosto muito de usar para poder levantar essa visão, né? Do qual que é a nossa cultura ideal. Mas também pode ser que isso já esteja mapeado, né? Nos manuais de cultura da organização e se perceba que o que está escrito no manual não é o que é real, né? Que acontece entre as pessoas. Então, como é que a gente faz para alcançar, né, reduzir essa lacuna entre um e outro? Então, primeiro observar onde é que a gente está hoje e quais que são essas lacunas que existem entre esse ideal e essa realidade atual. E quais que são as tensões, quais que são os conflitos que formam essa lacuna, né, que geram essa distância entre o desejo e a realidade.
Bom, alguns desafios comuns. Hierarquias que são muito rígidas, e muitas vezes de forma tácita, né? Então, quando tem uma estrutura organizacional hierarquizada, e aí tem lá, né, o diretor, o gerente, o coordenador, o supervisor, fica nítido, pelo menos fica nítido. Mas muitas vezes existem organizações em que fala-se que não existe hierarquia, mas existe. A gente percebe que tem alguém que manda mais que as outras, que gera, né, essa situação, né, de opressão interna, de autoritarismo, não, que é velada, né? E aí é ainda pior do que quando é explícito. Outro desafio muito comum é não ter estruturas organizacionais que sustentem esses valores. Então, tem lá no manual de cultura que nós somos uma cultura que promove a inclusão, a diversidade, mas não tem estrutura nenhuma interna que ofereça esse suporte, essa equidade. Então, ela não se sustenta só nas palavras, só porque está escrito na parede ou porque está escrito no manual. Outro desafio muito comum é a falta de espaço seguro para dialogar. Então, é, é, existe uma intenção de trazer segurança psicológica, mas não tem momentos específicos em que as pessoas possam compartilhar a partir desse lugar de vulnerabilidade. Bom, aqui eu quero trazer um gráfico que está no livro Design de Culturas Regenerativas, escrito por Daniel Val, né, publicado pela editora Bambual aqui no Brasil. Que eu gosto muito dele porque ele traz esse lugar do pêndulo. Né? Muitas vezes a gente imagina, então eu estou numa determinada cultura, eu mudo e pronto, acabou. Não, não é assim que funciona. Né? Não é assim com a gente, indivíduos, né? Então muitas vezes a gente está num determinado lugar e a gente, né, tem uma reflexão individual, de autoconhecimento, e a gente melhora naquilo, mas muitas vezes a gente cai de novo. Então esse gráfico, ele fala muito sobre isso, né? Então, da onde a gente quer sair, dessas culturas degenerativas, exploratórias, que tem como essência o medo, né? Então, acabam criando comportamentos de competição, de comando e controle, de separação, né? Que muitas vezes traz essa cultura de homogeneização, né? De todo mundo tem que se comportar igual, o que a gente quer aqui é isso. É, o benefício é individual, porque se existe a competitividade, então eu só quero um ganho para mim mesma, né? E não para o coletivo. Eu não tenho essa perspectiva do todo. E acaba gerando, né, com base nesse caminho da nossa cultura da humanidade, né, da separação que foi gerada dentro da humanidade, essa alienação. Né? Então, é uma cultura que acaba corroborando essa divisão entre eu e o mundo, a cultura e a natureza. Então, acaba proliferando essa visão mecanicista linear que continua, que perpetua esse ciclo vicioso de sensação, de separação, de medo e de um lugar insalubre, né? Dentro das organizações, por exemplo, é um lugar em que as pessoas estão adoecendo, né? Cada vez mais questões de saúde mental que a gente está vendo, de estresse, de burnout. Então, é um lugar que a gente não quer mais cultivar. E aí, como é que a gente sai disso? Começa com essa busca por significado, por criatividade, por colaboração, né? E aí a gente vai para essa cultura cuja essência é o amor, né? Então, ter participação, ter cocriação, ter voz, né? As pessoas terem voz ativa, que gera o senso de pertencimento de uma comunidade. Um senso em que eu tenho um lugar aqui, né? Eu faço parte, eu sou importante dentro dessa cultura. Tem um significado, tem um sentido, tem um propósito evolutivo compartilhado. Né? E que valoriza a diversidade, e não que todo mundo é igual, mas que cada um, na sua diferença, pode trazer uma contribuição significativa para esse todo. E esse lugar desse senso de que não só eu, como indivíduo, sou importante, mas sim, as minhas necessidades sendo atendidas, ao mesmo tempo que as necessidades das outras pessoas são atendidas e o propósito da organização é atendido. Né? Então, é esse tipo de cultura que a gente quer criar. Mas muitas vezes a gente cai, como eu falei antes, né? E aí acaba acontecendo alguma decepção, acontecendo algum conflito que não é bem tratado, e aí eu desconfio, eu me retiro. E aí eu volto muitas vezes para essa narrativa do medo, narrativa da escassez. Como é que a gente faz para regenerar esse sistema? Primeiro é entender que esse sistema ele é formado por várias camadas alinhadas, né? Então tem esse eu,
tem o grupo do qual eu faço parte, a equipe, a organização. E a organização ela também não está isolada, né? Ela faz parte de um ecossistema. Sejam os clientes que ela atende, os fornecedores, os parceiros, né? Os pares de mercado, né? Que seriam, entre aspas, a competição. Então, faz parte de um todo, de um território organizacional que a gente pode ver como sendo um ecossistema. Então, a intenção é que exista um papel regenerativo, uma intervenção desse agente de transformação em todos esses níveis. Né? Então, o indivíduo, né, que tenha uma liderança com esse olhar regenerativo, a equipe que desenvolva essa cultura, que tem estruturas regenerativas dentro da organização que vão sustentar essa cultura, e que seja um negócio, né, ou uma iniciativa, mesmo que não seja com fins lucrativos, mas que seja uma iniciativa regenerativa dentro desse ecossistema, né, que possa reverberar. E aí a imagem que eu trago aqui é daquela pedrinha que a gente joga no lago, sabe, que vai formando as ondinhas, e que vai reverberando, né? Então eu como indivíduo me transformando, eu reverbero na minha equipe, a equipe se transformando, reverbera na organização, que reverbera no seu entorno, né? No território onde ela existe e em todas as relações que ela tem com outras organizações e pessoas. Então, quais são os aspectos a serem cuidados? Esse quadrante, né, ele vem muito da teoria integral, então a gente tem o lado individual, o lado coletivo, e a gente tem o interior e o exterior. Então, quando a gente olha para todos esses âmbitos, né, então, desde o indivíduo interno ao nós interno, ao indivíduo externo, né, aos seus comportamentos, aquilo que é visível, e ao social externo, que são os sistemas, são os ambientes. Então, não vou entrar muito, né, nessa mandala, mas é importante olhar para todos esses aspectos. Muito bem. Então, chegamos aqui a esse gap cultural, né? Então, se a gente olha para a cultura atual e a gente percebe que existe uma lacuna entre a cultura atual e a cultura desejada, como que a gente faz para fazer uma intervenção que reduza essa lacuna? E aí eu vou trazer aqui um modelo de design cultural, né, que é o modelo que eu uso nas organizações para implementar mudanças, para fazer intervenções e que ajudam a gente a poder ter uma abordagem, né? Porque lembra que eu falei que a gente tem a sopa, né? Se a gente tem uma sopa e a gente não consegue separar esses elementos, como que a gente faz para criar uma intervenção? Né? Se a gente está lá numa sopa, o que, que a gente faz? Bom, a gente experimenta, né? Então a gente experimenta essa sopa e vê, está faltando sal. E aí eu acrescento mais sal e experimento de novo. E vou testando, vou acrescentando ingredientes. Não tem como eu tirar, eu vou acrescentando. E aí ficou salgada demais. Ah, então vou colocar mais batata. Né? Então tem esse lugar de experimentação que acontece dentro de um sistema percebido como um sistema complexo, né? Que são todas as organizações, que é o mundo, né? Então, para a gente fazer essas intervenções, a gente vai começar experimentando essa sopa. Então, imagina que tem um determinado estímulo que eu estou percebendo. Ah, está acontecendo muitos conflitos na organização e a gente precisa cuidar disso. Então vamos olhar, vamos mapear quais que são essas tensões que acontecem na organização. Vou levantar tudo que está acontecendo. Ah, tem o papo no corredor. Ah, tem a Mariazinha que não fala com a Chiquinha. Não tá rolando feedback. As pessoas, elas percebem que as coisas não estão acontecendo como deveriam dentro do trabalho, mas elas não têm coragem de falar umas com as outras. Eu vou mapear, vou levantar essas tensões, né? E vou percebendo quais que são as falas, quais que são as histórias que estão sendo contadas, né, hoje, e poder identificar, qual que seria a história ideal? Então, poder ver, identificar, fazer esse levantamento dessas diferenças entre a realidade atual e a realidade desejada, que é o que a gente chama de tensões criativas. Então, eu vou falar mais sobre tensões em outro vídeo também. Mas só para vocês entenderem esse movimento, né, como um todo, desse ciclo, né, de experimentação da sopa, a gente experimentou, né, mapeou, criou ali uma fotografia desse instante e levantou essas tensões. O que a gente vai fazer? A gente vai olhar para isso e vai identificar quais que são os padrões, quais que são as hipóteses que eu formulo sobre esses padrões. Né? Então, por exemplo, eu acho que se a gente estimular mais os feedbacks, então as pessoas vão ser mais honestas umas com as outras e isso vai reduzir os conflitos.
Então, pode ser uma hipótese que eu estou identificando. Então, eu verifico que tem um padrão das pessoas não darem feedbacks umas para as outras e eu vou tentar criar uma hipótese para fazer uma intervenção nesse sistema. E aí eu vou criar rituais e artefatos. Essa vai ser a minha resposta para esse limiar, né? Então, eu vou identifiquei lá que está faltando feedback. Então, vamos criar um ritual em que as pessoas vão se encontrando duas a duas e vão dando feedback, para a gente praticar, né, fazer esse exercício de poder falar com honestidade aquilo que eu estou observando, de um lugar em primeira pessoa, daquilo que eu percebo, dos meus sentimentos, das minhas necessidades, e em relação ao nosso objetivo comum, né, ao nosso propósito organizacional. Então, criei lá um ritual e vou implementar esse artefato dentro da organização, mas não adianta só eu implementar. Eu preciso observar se aconteceu alguma diferença, né? Então, lá na sopa, eu pus mais sal, eu experimento ela de novo, para poder ver se aconteceu alguma coisa de acordo com aquilo que a gente estava imaginando. Ou se não, se criou mais tensões do que a gente tinha anteriormente. Então, eu vou criar uns indicadores de acompanhamento dessa intervenção que eu fiz. E aí, a partir desses indicadores, eu vou acompanhando, eu vou avaliando continuamente e definindo qual que é o próximo passo disponível. Né? Então, faltou sal, eu acrescento mais sal. Ih, foi sal demais, vamos pôr batata. Então, né, claro que eu estou simplificando aqui, mas sempre nesse lugar que é um ciclo constante. Né? Então, se a gente tem um ciclo vicioso, a gente vai quebrar isso criando um ciclo virtuoso, mas com uma intervenção que a gente vai acompanhar e que a gente vai avaliar de forma contínua. E vai fazendo ajustes, né? Porque não é linear, né? A gente vai pensando que eu criei essa intervenção, eu vou acompanhar como é que está o meu novo momento atual, né? Eu vou observar novamente, mapear novamente o que está acontecendo agora e vou continuamente vivendo esse processo. Tá? Então, esse é o lugar de design cultural que eu queria apresentar para vocês e que é uma ferramenta que eu uso muito dentro das organizações. Pode muitas vezes ser usada também dentro de um círculo de guardiãs da paz, que pode ser usada por gente e gestão, pessoas e cultura, né, por círculos que têm esse olhar para intervenções culturais dentro da organização. Então, espero que vocês tenham gostado. E eu queria terminar com essa frase que foi citada pelo Otto Scharmer, né, mas que na verdade é do Bill O'Brien, que é: o sucesso de uma intervenção depende da condição interior do interventor. Então, não adianta nada ter ferramentas, ter esse olhar sistêmico, sem trabalhar em si mesma. Né? Então, é muito importante perceber que eu, pelo fato de eu existir, a forma como eu me comporto, já sou um elemento dentro dessa sopa. Então, de que forma que eu estou agindo? Né? De que forma que eu estou me comportando? Então, se nós, dentro do Círculo Guardiãs da Paz, queremos promover mais feedbacks, será que eu estou dando feedback? Eu estou dando esse exemplo? Será que eu estou usando uma comunicação não violenta? Será que eu estou percebendo o todo e não só a mim mesma? Então, esse é o convite que eu deixo, no final desse primeiro módulo, a que haja essa reflexão pessoal, né, de qual que é a minha condição interior e o que eu estou reverberando para os grupos dos quais eu faço parte. Obrigada.